Como a falência pode se tornar o chamado de Deus para uma nova missão? Se a sua empresa desabou, mas junto com ela parece que desabou também quem você é, este vídeo é para você. Porque a maior dor de quem faliu não está só no saldo negativo, está naquela pergunta silenciosa que ninguém vê. Se tudo que eu construí caiu, o que ainda sobra de mim? Talvez você esteja exatamente nesse ponto, tentando entender onde foi que perdeu o controle, onde Deus estava quando as portas se fecharam e por que Ele não impediu que isso acontecesse. Enquanto os números caíam, algo dentro de você também foi rachando. Cada ligação de cobrança, cada notícia ruim, cada negócio que não deu certo foi mexendo não só com a sua conta bancária, mas com a sua identidade, com a sua fé, com o jeito que você se enxerga diante de Deus e diante das pessoas. Lá no fundo, talvez você tenha começado a acreditar que falência é sinônimo de fracasso definitivo, de vergonha que não cicatriza, de oração que não foi ouvida. Mas e se essa leitura estiver incompleta? E se, por trás desse colapso, houver um movimento preciso, intencional, quase cirúrgico de Deus, tirando de cena tudo aquilo que estava ocupando o lugar dele no centro da sua vida? A mente resiste a essa ideia, o coração argumenta, a lógica diz que não faz sentido nenhum, porque, humanamente falando, ninguém chamaria de propósito algo que dói tanto. Só que fé não é encaixar Deus nas nossas contas, é aprender a enxergar a realidade com os olhos dele. Pensa comigo com sinceridade. Quem você seria hoje se tudo tivesse dado certo do jeito que você planejou? Será que você estaria mais próximo ou mais distante de Deus? Será que seu coração estaria mais quebrantado ou mais orgulhoso? Descartes dizia que duvidar é o caminho para encontrar a verdade. E aqui, a dúvida que pode te abrir os olhos não é se Deus existe, mas se a forma como você interpreta essa falência é a única possível. E se você estiver chamando de desastre algo que, aos olhos de Deus, é ponto de partida, talvez, pela primeira vez, você foi obrigado a parar. Não porque quis, mas porque não tinha mais como continuar empurrando tudo com a força do próprio braço. E nesse lugar, onde a autoconfiança ruiu, uma pergunta começa a ecoar com mais força do que todas as outras. O que Deus está tentando me mostrar através disso? Não é só sobre recuperar dinheiro, salvar um negócio ou limpar o nome. É sobre entender se essa falência é apenas um episódio triste ou se é o início de um chamado que você nunca teria coragem de ouvir enquanto estava no topo. Este vídeo é uma conversa franca sobre algo que quase ninguém te conta. Como a falência pode ser o jeito de Deus realinhar a sua vida, corrigir o eixo do seu coração e te enviar para uma missão que não depende mais apenas de resultados, mas de obediência. Ao longo dessa jornada juntos, eu quero caminhar com você nessa dor, te ajudar a olhar para dentro com honestidade, olhar para Deus com confiança e olhar para o futuro com uma esperança diferente, mais madura e mais sólida. Se em algum momento você sentiu que Deus te abandonou quando tudo começou a ruir, fica comigo até o fim. Talvez você descubra que esse não foi o dia em que Deus te virou as costas, mas o dia em que Ele começou a arrancar aquilo que te afastava do propósito que Ele escreveu para a sua história. A falência pode ter derrubado a sua empresa, mas não tem poder para cancelar o chamado de Deus. E é exatamente aqui, nesse ponto em que muitos desistem, que Ele costuma iniciar algo novo dentro de quem decide ouvir. Quando a empresa quebra, mas quem desaba é a alma. A falência costuma aparecer nos números primeiro, mas a verdade é que o estrago mais profundo não está no saldo, está no lugar onde ninguém vê. É aquele vazio quando você acorda e percebe que não tem mais empresa, não tem mais a mesma rotina, não tem mais o crachá invisível que dizia quem você era. Parece que não foi só um negócio que acabou. Foi uma versão inteira de você que desmoronou junto. E aí a pergunta aperta:
se o meu valor estava tão ligado ao que eu fazia, o que sobra de mim agora que tudo caiu? No começo, a gente tenta racionalizar. Diz para si mesmo que foi o mercado, a crise, a falta de apoio, a injustiça. E tudo isso pode até ser verdade, mas em algum momento a explicação externa já não dá conta da dor interna. Porque não é só sobre dívida, é sobre identidade ferida. Você não chora apenas pelos contratos perdidos, chora pelo respeito que acha que perdeu, pela admiração que teme não receber mais, por um nome que agora parece carregado de fracasso. A cada nova lembrança do que você tinha, nasce um novo golpe na sua autoestima. Diante de Deus, essa sensação pode se tornar ainda mais pesada. Você começa a se perguntar se orou pouco, se faltou fé, se fez algo tão errado a ponto de merecer esse tombo. A culpa se mistura com a vergonha e, sem perceber, você passa a entrar na presença de Deus como alguém que está devendo e não como um filho amado. Em vez de abrir o coração, você se esconde. Em vez de pedir ajuda, tenta provar que vai dar um jeito sozinho. É como se a falência tivesse construído um muro entre você e o Pai, quando na verdade é justamente nessa hora que você mais precisa se aproximar. Se a gente olhar com honestidade, a queda do negócio expõe algo que muitas vezes já estava rachado por dentro. Descartes falava em questionar tudo para encontrar o que é sólido. Quando a empresa quebra, Deus permite que você enxergue o que na prática era o fundamento da sua vida. O que sobrava de você sem título, sem faturamento, sem reconhecimento. Talvez você descubra que se via mais como empresário do que como filho de Deus. Mais como provedor da casa do que como alguém que também precisa ser cuidado. Mais como quem sustenta tudo do que como quem depende da graça. Essa colisão entre a falência externa e a falência interna é dolorosa porque desmascara ilusões que pareciam verdade. Você acreditava que só seria respeitado se estivesse por cima, que só teria voz se estivesse crescendo, que só seria ouvido se pudesse mostrar resultados. E, de repente, Deus permite uma situação em que tudo aquilo que você usava como prova de valor se desfaz. Não para te humilhar, mas para revelar que o valor que Ele te dá não depende de nada disso. Só que, até essa verdade descer do intelecto para o coração, a alma passa por uma espécie de terremoto. É natural, nesse ponto, sentir raiva, confusão, vontade de se isolar. Tem horas em que você não quer ouvir conselho algum, muito menos versículos. Só quer entender por que a vida virou de cabeça para baixo. E é aí que uma pergunta simples pode começar a reorganizar seus pensamentos. O que exatamente quebrou aqui? Foi a empresa ou foi a imagem que eu tinha de mim mesmo? Quando você começa a separar uma coisa da outra, algo novo acontece. Você percebe que ainda existe um eu depois da falência, e é esse eu que Deus quer alcançar, curar e redefinir. Quando a empresa quebra e a alma desaba, Deus não está apenas olhando para números, Ele está olhando para o seu coração. Ele sabe o nome que você passou a acreditar que tem agora. Fracassado, incapaz, vergonha da família. E é justamente nesse lugar de ruína interna que Ele começa a falar de forma diferente, chamando você de algo que parece incompatível com a sua história recente. Filho, amado, escolhido, chamado. A mente resiste, a culpa contesta, mas o Espírito começa a soprar uma verdade nova sobre ruínas antigas. É aqui que a maioria para, congela na dor, se define pela queda e se prende no rótulo de fracasso. Mas é exatamente aqui, nesse ponto em que a alma está no chão, que Deus muitas vezes decide iniciar algo novo. E para entender esse começo, a gente precisa encarar uma realidade desconfortável. Talvez Ele não tenha falido com você. Talvez Ele tenha derrubado aquilo que tinha virado um ídolo no seu coração. Deus não faliu com você. Ele derrubou o que era ídolo.
Existe uma frase dura, mas necessária, que poucos têm coragem de ouvir no meio da falência. Talvez Deus não tenha falido com você. Talvez Ele tenha derrubado o que, sem perceber, virou ídolo no seu coração. Isso não significa que Ele não se importe com a sua dor ou com as contas que estão em aberto. Significa que Ele enxerga mais longe do que você. Enquanto você vê apenas uma empresa caindo, Ele vê uma estrutura inteira de identidade que estava apoiada em algo que não podia sustentar o peso da sua alma. Ídolo não é só imagem de escultura ou religião estranha. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus como fonte de segurança, valor e sentido. Às vezes, é o faturamento que definia se você ia dormir em paz ou em desespero. Às vezes, é o status de empreendedor bem-sucedido que alimentava o orgulho de nunca precisar pedir ajuda. Às vezes, é a sensação de controle total, de decidir tudo sozinho, sem consultar Deus, porque o ritmo do negócio era mais urgente do que a voz do Espírito. E quando isso cresce silenciosamente, o coração se curva sem notar. Desse ponto de vista, a falência não é Deus torcendo contra você. É Deus interrompendo um caminho que estava te afastando dele, mesmo que por fora parecesse vitória. É como se Ele dissesse: se eu deixar esse sucesso continuar do jeito que está, vou perder você por dentro. Então, em amor, Ele permite que aquilo que você colocou no trono caia. Não para destruir a sua vida, mas para remover o falso Deus que você, sem saber, alimentou com sua energia, seu tempo e sua devoção. Você chamava de trabalho, Ele via como altar. Descartes falava da importância de questionar tudo para descobrir o que é realmente firme. A falência faz exatamente isso com você. Obriga a fazer perguntas que você não faria enquanto o dinheiro entrava. Em que eu estava apoiando minha segurança? Quem eu seria se este negócio deixasse de existir? Quanto do meu relacionamento com Deus era gratidão sincera e quanto era medo de perdê-lo se as coisas não dessem certo? Essas perguntas são incômodas, mas são elas que começam a separar o que é fé verdadeira do que era só negociação disfarçada. Quando o negócio vai bem, é fácil dizer que Deus está no controle. Difícil é sustentar essa frase quando tudo desanda. Em muitos casos, a verdade é que a frase era só uma espiritualização bonita. Quem estava no controle era você, que decidia o rumo, fazia os planos, ajustava o cronograma e pedia apenas que Deus abençoasse o que já estava definido. Só que a fé cristã não é chamar Deus para carimbar projetos prontos, é aprender a perguntar antes: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Ao permitir que o ídolo caia, Deus devolve você ao lugar de criatura diante do Criador. Tira você do centro, não por desprezo, mas por amor. Porque enquanto você ocupava o centro com sua força, sua inteligência e sua capacidade de produzir, Ele não conseguia ser visto como pai que guia, apenas como recurso espiritual de emergência. E um pai que ama não aceita ser reduzido a último recurso. Ele quer ser o fundamento, quer ser o eixo, quer ser o ponto de partida, não só o socorro no fim. Isso não anula a responsabilidade humana, nem transforma toda falência em algo espiritualizado de forma irresponsável. Há erros de gestão, decisões precipitadas, associações equivocadas. Mas até nesses pontos, Deus pode trabalhar algo mais profundo. Ele te convida a assumir o que é seu, mas também a enxergar o que é dele. A diferença é que quando o ídolo cai, a culpa já não te define. Em vez de ficar preso no "eu estraguei tudo", você começa a perguntar: o que Deus quer reconstruir em cima desses escombros? Talvez você perceba que trabalhava 15 horas por dia e orava 5 minutos. E mesmo assim se dizia sem tempo. Talvez você note que conhecia melhor os números do seu mercado do que a voz de Deus. Talvez você veja que era mais sensível a uma oscilação no faturamento do que ao toque do Espírito pedindo para você desacelerar.
Tudo isso são sinais de que o altar já estava levantado e no centro dele não estava o Senhor. Estava a sua necessidade de provar algo para o mundo, para a família ou para si mesmo. Quando Deus derruba o que virou ídolo, Ele nunca deixa o coração vazio. Ele não desmonta sem intenção. Ele remove para voltar a ocupar o lugar que é dele por direito. A grande questão é se você está disposto a olhar para essa falência com esse novo prisma. Em vez de repetir apenas que perdeu tudo, começar a perguntar o que, na verdade, estava tomando o lugar de Deus na sua vida. Essa sinceridade é o início de um tipo diferente de reconstrução, uma que não começa no lucro, mas na posição do coração. E é justamente aí que algo surpreendente pode começar. Porque quando o ídolo cai, você passa a estar disponível para ouvir coisas que nunca consideraria enquanto estava no topo. Novos caminhos, novas formas de servir, novas missões que não cabiam na lógica antiga. E, para reconhecer essa nova direção, é preciso aprender a ouvir Deus de outro jeito, especialmente quando Ele parece em silêncio no meio dos boletos e das preocupações. O silêncio de Deus no meio dos boletos. Uma das experiências mais angustiantes depois da falência é olhar para a pilha de boletos, fazer contas na cabeça, sentir o peso no peito e ter a sensação de que o céu ficou mudo. Você ora, pede direção, implora por uma saída rápida e o que encontra é um silêncio que parece indiferença. A mente grita: se Deus se importa comigo, por que Ele não faz nada? Por que Ele não envia um milagre financeiro imediato, uma porta escancarada, uma resposta visível? É nesse ponto que muitos concluem que Deus se afastou justamente na fase em que mais precisavam dele. Na prática, o que dói não é só a falta de dinheiro, é a falta de resposta clara. Você queria um sinal, uma voz audível, um versículo que resolvesse tudo na hora. Em vez disso, encontra dias normais, cheios de preocupações e noites em que o sono não vem. O silêncio começa a ganhar interpretações duras. Talvez Deus esteja me punindo, talvez esteja decepcionado, talvez tenha desistido de mim. A alma, já abalada pela falência, passa a carregar também a ideia de rejeição espiritual. É como se você tivesse falido na vida e na fé ao mesmo tempo. Só que o silêncio de Deus não é vazio. Na Bíblia, silêncios longos muitas vezes aparecem justamente antes de grandes reorientações. O povo atravessa desertos, profetas esperam, homens e mulheres de Deus enfrentam invernos internos em que nada parece se mover até que algo novo começa. Descartes dizia que na ausência de certezas, vale a pena examinar a forma como pensamos. No silêncio de Deus, o que pode estar sendo questionado não é o amor dele, e sim a maneira como você aprendeu a se relacionar com ele. Você buscava a presença de Deus ou apenas o socorro imediato? Quando tudo estava funcionando, talvez você estivesse acostumado a orar pedindo confirmação para planos que já tinha decidido. Agora, no ruído dos boletos, Deus não responde do jeito que você quer, porque não está apenas validando o seu antigo modo de viver, está propondo outro caminho. Se Ele falasse com a pressa que você cobra, talvez apenas te ajudasse a voltar para o mesmo lugar que te adoeceu. Por amor, Ele se recusa a ser apenas o bombeiro espiritual que apaga incêndios para você continuar repetindo o mesmo padrão. Nesse silêncio, outras vozes ficam mais altas. A voz da culpa, lembrando tudo que você acha que fez errado. A voz do medo, projetando futuros desastrosos. A voz da comparação, mostrando quem continuou de pé enquanto você caiu. O perigo é assumir que qualquer uma dessas vozes é a de Deus. Geralmente não é. Deus pode confrontar, corrigir, alinhar, mas a voz dele sempre carrega verdade junto com esperança.
Se o que você ouve por dentro te empurra apenas para o desespero e para a paralisia, isso não é direção, é opressão. Talvez o que Deus esteja fazendo nesse silêncio seja justamente criar espaço para uma pergunta diferente nascer. Em vez de você perguntar apenas por que isso aconteceu comigo, Ele está te conduzindo para questionar de outra forma. Qual o sentido dessa experiência na história que Ele está escrevendo comigo? Que tipo de pessoa Ele quer formar em mim por meio dessa fase? O silêncio então deixa de ser ausência e passa a ser convite. Convite para pensar, sentir, revisar crenças, entregar o controle que você ainda tenta segurar. Quando você começa a se abrir para essa possibilidade, algo muda por dentro, mesmo que nada mude do lado de fora imediatamente. A angústia já não é a única voz. Surge uma curiosidade espiritual sincera, e se Deus estiver usando exatamente esse momento de falência para redefinir meu caminho? E se Ele estiver em silêncio, não porque virou as costas, mas porque quer me ensinar a fazer uma pergunta que eu nunca fiz de verdade? No lugar do porquê que paralisa, começa a nascer um para quê que aponta para frente. É nessa transição de perguntas que a história começa a mudar de tom. A falência deixa de ser apenas o registro de uma perda e se torna o cenário de uma conversa mais profunda entre você e Deus. E a partir daqui, cada pensamento, cada oração e cada decisão pode ser atravessada por uma nova perspectiva. Porque quando você troca o porquê pelo para quê, a dor não desaparece imediatamente, mas ganha direção. E é justamente sobre essa mudança que precisamos falar agora. Da pergunta por quê para a pergunta para quê. Quando a falência chega, a primeira reação da mente é levantar um tribunal interno. A pergunta que domina tudo é sempre a mesma. Por que isso aconteceu comigo? Por que justo agora? Por que se eu trabalhei tanto? Por que se eu pedi tanto para Deus guardar o meu negócio? Essa pergunta nasce quase automática, porque ela tenta encontrar um culpado. Às vezes o culpado é o cenário, às vezes são pessoas específicas, às vezes é você mesmo. E em muitos momentos, o culpado secreto é o próprio Deus. Só que quanto mais você se afunda no porquê, mais a dor se repete sem sair do lugar. O porquê é uma pergunta voltada para o passado. Ela tenta dissecar o que já aconteceu, como se encontrar uma explicação perfeita mudasse, por si só, a realidade presente. Descartes ensinava a duvidar, a questionar, a examinar os fundamentos do próprio pensamento. Aqui, essa dúvida pode ser saudável quando você percebe que talvez a maior prisão não esteja na falência em si, mas na forma como você interpreta o que viveu. Você pode passar meses girando em torno dos mesmos porquês e continuar exatamente na mesma posição, com a mesma culpa, o mesmo ressentimento e a mesma paralisia. Na espiritualidade cristã, Deus não ignora perguntas, mas Ele frequentemente responde deslocando o foco. Em vez de explicar cada detalhe do passado, Ele aponta um caminho para a frente. É como se Ele dissesse: você pode continuar me perguntando por quê, mas eu quero te mostrar para quê. A primeira pergunta busca justificativas, a segunda busca propósito. A primeira te fixa na dor, a segunda começa a abrir espaço para a transformação. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior, ele não apaga o que aconteceu, mas te convida a enxergar um sentido que vai além da perda. Trocar o porquê pelo para quê não é romantizar a falência, nem passar pano em decisões erradas. É olhar para tudo com uma outra lente. Em vez de perguntar por que Deus permitiu que você quebrasse, você começa a se perguntar para que Ele está usando essa experiência na formação do seu caráter, na cura da sua identidade, no alinhamento do seu chamado. Essa mudança parece pequena, mas é radical. Porque o porquê insiste em saber se Deus falhou com você. O para quê supõe
que Ele continua presente e que está trabalhando em algo maior do que os seus olhos conseguem ver agora. Quando você se abre para o para quê, algumas respostas práticas começam a surgir. Você percebe que, antes da falência, ignorava dores que hoje te tocam profundamente. Pessoas endividadas, empresários exaustos, famílias pressionadas pelo medo. O que antes era estatística, agora tem rosto, cheiro, história. Talvez o para-quê de Deus comece justamente aí, quando Ele usa a sua própria ferida para te tornar mais sensível à dor dos outros. A falência que te envergonha fica sendo também a escola que te capacita a cuidar de quem você nunca entenderia se não tivesse passado por isso. Outra coisa que muda quando você pergunta para quê é a qualidade das suas decisões. Quem vive preso no porquê tende a decidir movido pela culpa ou pelo desespero. Tenta provar algo para o mundo, tenta recuperar tudo na pressa, entra em qualquer porta que aparece, mesmo que seja uma repetição do ciclo anterior. Quando você pergunta para quê, a pressa perde a força. Você começa a filtrar as oportunidades, perguntando: isso combina com o que Deus está gerando em mim agora? Essa proposta me aproxima ou me afasta da pessoa que Ele quer que eu me torne? Na relação com Deus, essa transição também reorganiza tudo. Em vez de orar apenas pedindo explicações, você passa a orar pedindo direção. Em vez de insistir para que Ele reconstrua exatamente a vida que você tinha antes, começa a pedir coragem para entrar na vida que ainda não conhece, mas que Ele está apontando. A oração deixa de ser uma tentativa de fazer Deus assinar seus planos e passa a ser um espaço em que você coloca o coração na mesa e diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu quero aprender o que o Senhor está me ensinando aqui. Mostra o propósito que eu ainda não consigo enxergar. Essa mudança de pergunta não apaga a dor, mas muda a posição em que você vive a dor. Você deixa de ser apenas vítima da falência para se tornar aprendiz em meio a ela. Em vez de olhar para os escombros como prova de que a sua vida acabou, começa a enxergar ali um canteiro de obras de Deus. Cada detalhe, cada perda, cada humilhação pode se tornar matéria-prima para algo que ainda será construído. O que antes parecia só destruição, começa a parecer terreno preparado para um tipo de missão que você talvez nunca considerasse se tudo tivesse dado certo. Quando o porquê ecoa, o coração se fecha e o mundo encolhe. Quando o para quê começa a nascer, o coração se abre e a visão se amplia. Você passa a perceber que mesmo entre dívidas, cobranças e preocupações, existe algo que Deus está tentando te revelar. Um chamado para uma forma diferente de viver, de trabalhar, de se relacionar com Ele e com as pessoas. E é exatamente dentro dos destroços dessa falência que muitos dos sinais dessa nova missão começam a aparecer, discretos, mas insistentes. Porque se Deus não desperdiça dor, também não desperdiça falência. O para quê te convida a olhar com atenção para o que ficou depois que tudo desabou. E ao fazer isso com sinceridade, você começa a perceber que entre cacos e ruínas existem pistas claras do chamado que Ele está te entregando. É sobre esses rastros de missão, escondidos no meio da queda, que nós precisamos falar agora. A missão escondida nos destroços. Quando tudo cai, a primeira reação é tentar juntar os pedaços apenas para voltar ao que era antes. Você quer pagar as contas, respirar aliviado, provar para si mesmo e para os outros que ainda é capaz. Só que enquanto tenta desesperadamente reconstruir o cenário antigo, corre o risco de não perceber algo precioso que Deus está deixando à vista. A missão que Ele está te chamando para viver não aparece em dias perfeitos. Ela costuma se revelar justamente entre os destroços daquilo que você perdeu. É nos detalhes do que doeu que muitas vezes está escondido o mapa do seu chamado. Olha com calma para o que mais te feriu nesse processo. Foi a sensação de não ser suficiente. Foi a humilhação de precisar pedir ajuda.
Foi a injustiça de alguém que se aproveitou da sua fragilidade. Foi a solidão de perceber que muitos sumiram quando o dinheiro acabou. Essas marcas não são apenas cicatrizes aleatórias. Elas mostram as áreas da vida em que Deus está trabalhando em você e, muitas vezes, indicam as áreas em que Ele vai te usar para cuidar de outros. Quem passa por uma dor profunda ganha uma sensibilidade que não se aprende em livro. Pensa nas pessoas que mais te tocam hoje. Talvez antes da falência você olhasse com certa distância para quem estava endividado, deprimido, paralisado. Agora você reconhece esse olhar de longe. Reconhece o jeito de segurar o celular com medo de mais uma cobrança. Reconhece o cansaço de quem diz que está bem, mas por dentro está por um fio. De repente, histórias que antes eram só notícias se tornaram espelhos. Isso não é por acaso. Na lógica de Deus, a dor que Ele permite que você atravesse, Ele também pode transformar em ponte para alcançar muita gente. Descartes falava em analisar a experiência em partes para enxergar a verdade de forma mais nítida. Faz isso com a sua jornada. Que tipo de situação te revolta de um jeito diferente agora? Que tipo de injustiça você já não consegue ver sem se mexer por dentro? Que tipo de pessoa quebrada você entende hoje com uma profundidade que não teria se nunca tivesse caído? As respostas para essas perguntas são pistas. Mostram para quais corações Deus pode estar te direcionando. Sua missão não é teórica, ela tem rosto, nome e histórias que se parecem com a sua. Talvez você tenha percebido que o que mais te doeu não foi a perda material, mas a sensação de abandono. A impressão de que ninguém se importava de verdade, contanto que a aparência fosse mantida. Então pensa no que significa isso na perspectiva do reino. Deus pode estar te chamando exatamente para ser presença na vida de pessoas que hoje se sentem invisíveis, para ser voz para quem só escuta cobrança, para ser ouvido atento para quem nunca teve espaço para falar sem ser julgado. O que você implorou para receber nesse vale pode ser exatamente o que Ele quer derramar por meio de você daqui para frente. Outra pista importante está naquilo que, mesmo no meio do caos, você não conseguiu deixar de fazer. Talvez, enquanto enfrentava ligações difíceis e noites mal dormidas, você continuou aconselhando alguém, ajudando uma família, compartilhando uma palavra de fé. Mesmo sem perceber, a sua verdadeira vocação continuou vazando pelas frestas da sua dor. Isso mostra que a missão de Deus na sua vida é maior do que o cargo que você ocupava, maior do que a marca da sua empresa, maior do que o tamanho do seu faturamento. Ela aparece no que você faz quase sem esforço, quando o foco é amar pessoas. Às vezes, no meio dos entulhos, Deus começa a acender pequenos desejos novos no seu coração. Vontade de ensinar o que aprendeu na dor. Vontade de alertar outros para que não repitam os mesmos erros. Vontade de falar sobre fé, identidade, equilíbrio, finanças de forma honesta e vulnerável. Você sente que não está pronto, que ainda está em ruínas, que ainda nem se reorganizou por dentro. Mas é justamente aí que o chamado ganha autenticidade. Pessoas cansadas de discursos perfeitos começam a ser curadas por testemunhos reais, cheios de marcas. Na lógica humana, primeiro você se reergue, depois pensa em ajudar. Na lógica de Deus, muitas vezes é enquanto você ainda está recolhendo cacos que Ele começa a usar a sua história para levantar outros. Isso não é crueldade, é graça em movimento. Ele não espera o dia em que você tiver tudo organizado para te incluir na missão. Ele te chama do jeito que você está, com as mãos arranhadas de tanto mexer em destroços e com o coração ainda em processo de cura. Porque a força não está na sua perfeição, está na presença dele se manifestando através de alguém que sabe o que é cair. Talvez, olhando para trás, você perceba que sempre pediu a Deus um propósito claro, mas imaginava que isso viria num cenário de conforto, reconhecimento e estabilidade.
Agora, ele te mostra propósito no cenário oposto, na sala onde você fez a última reunião antes de fechar as portas, no banco em que você chorou sozinho dentro do carro, na mesa onde espalhou boletos e pensou em desistir. Esses lugares podem ter sido o berço de uma sensibilidade espiritual que não existia antes. É aí que a missão se torna mais nítida. Deus não está apenas te tirando de uma fase, está te introduzindo em um tipo de chamado que nasce de quem sabe o que é sangrar por dentro. A grande virada acontece quando você deixa de olhar para os destroços apenas como lixo de uma história mal contada e começa a enxergá-los como material de construção de algo novo. Cada perda, cada não, cada porta fechada pode se tornar parte do testemunho que no futuro vai acender esperança em alguém que se sente exatamente como você se sente hoje. A missão escondida nos destroços é essa: permitir que Deus faça da sua falência um altar de cura, ensino e restauração, onde quem chega com vergonha saia lembrando que não é definido pelo que perdeu, mas pelo Deus que o chama. Só que tem um ponto essencial nessa missão que não pode ser ignorado. Enquanto você enxergar a si mesmo apenas como dono de tudo, como o responsável final por cada resultado, vai ser difícil viver essa nova fase. Porque a missão de Deus não é confiada a quem insiste em ocupar o trono, e sim a quem aceita descer dele. Por isso, o próximo passo dessa jornada é entender o que acontece quando Deus te tira da posição de dono absoluto e te coloca com amor no lugar mais poderoso que alguém pode ocupar diante dele, o lugar de servo. Quando Deus te tira do trono de dono para te colocar na posição de servo. Uma das coisas mais difíceis de admitir depois da falência é que por muito tempo você viveu como se fosse o dono absoluto de tudo. Dono da empresa, dono dos caminhos, dono dos resultados, dono da própria história. Mesmo dizendo que Deus estava no controle, na prática era você quem decidia a rota, o ritmo, as prioridades. E quando tudo veio abaixo, a sensação foi de ser arrancado à força de um trono que parecia legítimo. Só que, aos olhos de Deus, esse trono nunca foi seu. Era uma cadeira temporária. E o lugar definitivo que ele sempre quis para você não era o de dono, era o de servo. Na lógica humana, isso soa como rebaixamento. Você cresceu ouvindo que precisava ser protagonista, cabeça e não cauda, líder e não liderado. Servir parece pouco, humilde demais, incompatível com os sonhos que você tinha. Mas observa o modelo de Jesus. Ele é o Filho de Deus, aquele por meio de quem tudo foi criado, e escolhe vir ao mundo na forma de servo. Ele lava pés, se senta à mesa com gente quebrada, se doa até o fim. Se a referência máxima de grandeza escolheu o caminho do serviço, por que nós insistimos tanto em viver como donos supremas de tudo? Descartes falava sobre desmontar as falsas certezas para encontrar um fundamento sólido. A falência desmonta justamente a certeza de que você controla a vida. Quando a empresa cai, a máscara do domínio absoluto cai junto. E é nesse choque que Deus faz um movimento de amor. Ele te tira do lugar em que você carregava o peso de sustentar tudo sozinho e te convida para um lugar em que, em vez de provar que é forte, você aprende a depender de quem realmente é. Ser servo não é perder valor. É ser reposicionado na realidade. Você nunca foi Deus da própria história. Sempre foi criatura amada por um pai que sabe melhor o que está fazendo. Na postura de dono, suas orações eram muitas vezes relatórios acompanhados de pedidos de carimbo. Senhor, abençoa isso aqui que eu já decidi. Na postura de servo, a oração muda de tom. Em vez de pedir apenas que ele apoie os seus planos, você passa a perguntar quais são os planos dele. Em vez de cobrar que ele reconstrua exatamente o que caiu, começa a pedir que ele construa o que for necessário, mesmo que seja diferente do que você imaginava.
O servo ainda trabalha, ainda se empenha, ainda planeja, mas faz tudo a partir da escuta e não apenas da vontade própria. Isso mexe com a forma como você lida com a própria história de falência. O dono falido se sente condenado, envergonhado, tentado a esconder o que viveu. O servo em processo de restauração começa a olhar para a mesma história como parte do treinamento. Em vez de repetir, eu estraguei tudo e acabou, ele passa a dizer, Deus está me ensinando algo aqui e eu quero responder a isso. A memória do tombo não desaparece, mas deixa de ser sentença e se torna testemunho em construção. O peso não é mais o de sustentar uma imagem, e sim o de ser fiel ao que Deus está falando agora. Ser tirado do trono de dono também muda a forma como você se relaciona com pessoas. Antes, era fácil olhar de cima, julgar quem faliu, quem errou, quem não deu conta. Agora, você sabe o que é estar do outro lado, e isso quebra o orgulho. O servo não precisa ficar provando superioridade. Ele sabe de onde Deus o tirou e sabe que continua precisando de graça. Isso o torna mais paciente, mais compreensivo, mais sensível. E exatamente por isso, Deus pode confiar a ele cuidados maiores, porque não vai usar pessoas como degrau, vai enxergá-las como parte do rebanho que o Senhor ama. Talvez nesse processo você se sinta menor do que antes. A posição externa pode ter encolhido, a conta bancária pode ter diminuído, o status social pode ter sido abalado, mas espiritualmente, esse pode ser o maior crescimento da sua vida. Deus está trocando a ilusão de um poder que não era seu pela realidade de uma autoridade que só é dada a quem se dispõe a servir. A autoridade de alguém que conhece a dor, se curva diante de Deus, não tem medo de reconhecer fraquezas e exatamente por isso se torna canal de cura para outros. Quando você aceita esse reposicionamento, algo começa a se alinhar de dentro para fora. O foco deixa de ser apenas se reerguer para recuperar a imagem antiga e passa a ser se colocar à disposição de Deus para o que Ele quiser fazer. Sua oração diária pode se tornar simples e profunda ao mesmo tempo. Senhor, eu não preciso voltar a ser o que eu era. Eu quero ser o que o Senhor sempre pensou quando me criou. Usa minha história, inclusive essa falência, do jeito que o Senhor quiser. Isso é fala de servo. E é esse tipo de coração que Deus usa para missões que vão além de qualquer CNPJ. Só que existe um detalhe muito importante. A posição de servo não é um fim em si mesma. Ela é a base sobre a qual Deus constrói tudo o que vem depois. A partir desse lugar, Ele começa a te mostrar sinais claros de que essa falência não foi apenas um erro da sua biografia, mas um chamado estratégico para algo que ainda está nascendo. E para reconhecer isso com clareza, você precisa prestar atenção em indícios muito concretos que já podem estar aparecendo na sua vida agora. Os 3 sinais de que a falência não foi só um erro, foi um chamado. Uma das maiores dúvidas do seu coração é saber se tudo isso que você viveu foi apenas consequência de escolhas erradas, ou se existe um chamado de Deus escondido no meio dessa queda. Você olha para trás e enxerga decisões que hoje faria de outro jeito, pessoas em quem confiou, riscos que assumiu. É fácil concluir que foi só erro, ponto final. Mas, quando Deus entra na história, até o que foi erro pode se tornar cenário de chamado. E existem sinais bem concretos de que isso já pode estar acontecendo com você. O primeiro sinal é que mesmo em meio à dor e à confusão, você se aproximou mais de Deus do que em muitos anos de aparente sucesso. Antes, talvez você até orasse, mas sua agenda era cheia demais para silenciar o coração. A Bíblia ficava em algum canto, a vida espiritual era um acessório. Depois da falência, você se viu obrigado a conversar com Deus em lugares improváveis. No carro,
no banheiro, na cama de madrugada. O desespero te levou a uma sinceridade que não existia antes. Você começou a falar com ele sem máscara, sem discurso bonito, com a verdade crua de quem está quebrado. Essa aproximação não é efeito colateral qualquer. Na lógica do reino, Deus aproveita a queda para trazer o filho de volta para perto. O segundo sinal é que os olhos com que você enxerga a dor dos outros mudaram completamente. Pessoas em situação de falência, endividamento, ansiedade financeira, que antes eram apenas casos distantes, agora te despertam uma compaixão diferente. Você não olha mais de cima, olha de dentro. Entende nuances, percebe detalhes, identifica expressões que só quem já esteve nesse lugar reconhece. Surgiu em você uma espécie de incômodo santo. Ver alguém afundando no mesmo tipo de desespero te dói por dentro. Descartes dizia que a experiência nos força a rever conceitos. A sua experiência está te forçando a rever como vê as pessoas. Esse movimento interno não é só sensibilidade. É Deus ajustando seu coração para uma missão que envolve exatamente esse tipo de gente. O terceiro sinal é um desejo silencioso, mas insistente, de transformar a sua história em algo útil para alguém. Mesmo sentindo vergonha, medo de julgamento e consciência de que ainda não está com tudo resolvido, você já se pegou pensando que não quer que ninguém passe sozinho pelo que você passou. Já imaginou conversas em que compartilha o que aprendeu? Já visualizou ajudando quem está à beira de desistir? Talvez tenha nascido em você uma vontade de ensinar sobre equilíbrio, fé, finanças, identidade, não a partir de teoria, mas a partir de cicatrizes. Isso é muito mais do que um pensamento solto. É um rascunho de chamado sendo desenhado pelo Espírito Santo no seu interior. Percebe como esses sinais apontam para algo maior do que um simples episódio ruim. A falência não te empurrou apenas para baixo. Empurrou você para perto de Deus, para mais sensibilidade com os outros e para um desejo real de servir com aquilo que viveu. Quando essas três coisas se encontram, não estamos mais falando só de um erro de rota. Estamos falando de um cenário em que Deus pega a rota quebrada e transforma em caminho intencional. Ele não aplaude o prejuízo, mas redime a história. Isso não significa que de repente tudo ficou fácil. Você ainda tem contas para resolver, emoções para curar, decisões difíceis para tomar, mas no meio de tudo isso, existe uma convicção nascendo. A sensação de que a sua vida não terminou nessa queda, de que se Deus permitiu que tudo fosse exposto, é porque pretende usar cada detalhe como parte de um propósito maior. Essa convicção é semente de missão, e como toda semente, precisa de solo, cuidado e direção para germinar do jeito certo. A grande questão agora não é apenas reconhecer os sinais, mas entender como responder a eles enquanto a sua realidade ainda parece caótica, porque o chamado de Deus não espera você ter todas as respostas ou todas as contas quitadas para existir. Ele começa justamente aqui, no meio do barulho, enquanto os boletos ainda chegam e as incertezas ainda rondam. A pergunta que fica é simples e profunda ao mesmo tempo. Como dizer sim para esse chamado sem negar a realidade que você está vivendo hoje? É exatamente sobre isso que precisamos conversar a seguir. Como responder ao chamado no meio do caos, e não depois que tudo se organizar. Existe uma ideia muito comum que paralisa muita gente. Quando tudo estiver resolvido, aí eu vou servir a Deus de verdade. Quando eu sair das dívidas, quando eu reorganizar a empresa, quando eu limpar meu nome, quando eu estiver emocionalmente melhor, então eu vou pensar em chamado, propósito, missão. Só que se você observar a Bíblia com atenção, quase ninguém foi chamado por Deus em cenário confortável. Abraão é chamado a sair da sua terra sem mapa pronto. Moisés é chamado no deserto depois de fugir. Gideão está escondido com medo quando Deus o encontra.
O próprio Jesus começa seu ministério depois de um período de deserto. O caos não é pausa do chamado, é muitas vezes o palco onde ele começa. Responder ao chamado no meio do caos não significa ignorar boletos, responsabilidades ou emoções. Significa ajustar a ordem das prioridades dentro do coração. Enquanto você acredita que só poderá obedecer a Deus quando tudo estiver organizado, na prática está dizendo que quem manda na sua disponibilidade é a circunstância. Quando você entende que o chamado nasce no meio da bagunça, começa a fazer uma escolha diferente. Em vez de esperar o ambiente ideal, você oferece a Deus o cenário real. Não é romantizar a dor, é encarar com honestidade e dizer: Senhor, é isso que eu tenho hoje, e mesmo assim eu quero te obedecer. Descartes falava em encontrar um ponto firme no meio das dúvidas. Na fé cristã, esse ponto firme não é um conceito abstrato, é uma pessoa. Deus não está pedindo que você tenha todas as respostas. Está pedindo que você confie no caráter dele enquanto caminha com poucas respostas. Isso muda a forma de responder ao chamado. Em vez de esperar que Deus te entregue um plano completo antes de você dar o primeiro passo, você aprende a dar passos pequenos com a luz que tem hoje. Orar de forma sincera é um passo. Voltar a ler a palavra, mesmo cansado, é um passo. Pedir perdão a quem feriu na caminhada é um passo. Abrir o coração para alguém maduro na fé e pedir ajuda é um passo. A missão começa assim, no concreto do cotidiano. Muita gente pensa que chamado é só quando você sobe em um púlpito ou assume uma posição visível. Mas nesse momento, talvez o que Deus esteja te pedindo seja algo mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. Talvez Ele esteja te chamando para responder de forma diferente dentro da própria casa, para ser mais presente emocionalmente para sua família, mesmo sob pressão, para tratar pessoas com mais respeito, mesmo sentindo vergonha, para ser verdadeiro nas conversas, sem máscaras de sucesso. Antes de te entregar uma plataforma, Deus trabalha o seu coração em ambientes pequenos. É ali que o chamado vai criando raízes. Responder no meio do caos também exige coragem para reorganizar o uso do seu tempo. O impulso natural é mergulhar em trabalho, planos, tentativas desesperadas de resolver tudo sozinho. Só que, sem perceber, você pode estar repetindo a mesma lógica que te adoeceu antes. Quando Deus te chama nesse momento, Ele te chama também para refazer a agenda a partir dele. Separar tempo para ouvir, pensar, buscar, se calar diante dele. Não é irresponsabilidade. É reconhecer que se você continuar agindo com a mesma mentalidade de antes, vai produzir os mesmos resultados, só que agora cansado e machucado. A pausa com Deus, nesse contexto, não é luxo, é sobrevivência. Outra forma concreta de responder ao chamado é começar a servir com o pouco que você tem hoje. Talvez você não tenha recursos financeiros, estrutura, títulos, mas tem algo que ninguém pode tirar de você. Tem sua história, sua experiência, sua escuta. Você pode mandar uma mensagem sincera para alguém que está passando por algo parecido. Pode encorajar discretamente alguém que está à beira de desistir. Pode compartilhar uma palavra que te sustentou em um dia difícil. Pode se envolver em algo simples na igreja, mesmo sem se sentir pronto. O chamado não espera a perfeição. Ele começa no movimento de se colocar à disposição. É verdade que o caos gera medo. E o medo sussurra que é melhor esperar um momento mais seguro para arriscar qualquer nova obediência. Só que segurança, do jeito que o mundo define, talvez nunca venha. Sempre haverá contas, imprevistos, desafios. Se você esperar o cenário ideal, vai adiar indefinidamente o que Deus está pedindo agora. Na lógica do reino, a segurança não está na ausência de tempestades. Está em quem caminha com você dentro delas.
Quando você responde ao chamado no meio do caos, está dizendo, na prática, que confia mais em quem te chama do que nas condições ao redor. Isso não te isenta de responsabilidade ou planejamento. Deus não te chama para ser imprudente. Ele te chama para ser obediente. Há conversas duras a ter, negociações a enfrentar, decisões financeiras sábias a tomar. Tudo isso faz parte. Mas, em paralelo, Ele está te convidando para um realinhamento interno. Enquanto você negocia com bancos, Ele negocia com o seu coração. Enquanto você reorganiza números, Ele reorganiza prioridades. Enquanto você tenta salvar o que é possível, Ele planta algo que vai muito além de um negócio. Uma nova forma de viver baseada na confiança e não apenas no controle. Quando você diz esse sim, mesmo tremendo por dentro, o caos deixa de ser apenas cenário de derrota e se torna escola de dependência. Cada dia em que você escolhe buscar a Deus, mesmo cansado, é uma aula. Cada situação em que você deixa o orgulho de lado para pedir ajuda é uma aula. Cada decisão em que você escolhe a verdade em vez de uma solução fácil é uma aula. Deus está te treinando. E ninguém é treinado em ambiente estéril. O treinamento acontece no chão real da vida, onde lágrimas, dúvidas e pequenos atos de fé se misturam. Lentamente, algo começa a acontecer dentro de você. A mesma falência que antes definia a sua identidade passa a ser parte da história, mas não o rótulo final. Você ainda sente dor, ainda tem dias difíceis, mas percebe que não está mais parado. Existe uma direção, mesmo que você ainda não veja o mapa todo. E, conforme essa direção vai ficando mais clara, Deus começa a tratar de outra área que, se não for reorganizada, pode te levar de volta ao mesmo lugar. A forma como você se relaciona com o dinheiro, com o trabalho e com o que chama de sucesso. Porque se a sua vida continuar dependente desses pilares, qualquer nova queda voltará a te destruir por dentro. E é exatamente por isso que o próximo passo da sua jornada é aprender a reconstruir uma vida que não desmorona toda vez que a área financeira balança. Reconstruindo uma vida que não depende mais só do dinheiro. Chega um momento depois da queda em que você percebe uma verdade dura e libertadora ao mesmo tempo. Se você reconstruir a sua vida exatamente como ela era antes, com os mesmos fundamentos, as mesmas prioridades e a mesma relação com o dinheiro e com o trabalho, vai voltar para o mesmo lugar que te quebrou por dentro. A falência expôs rachaduras profundas. Agora, ou você ignora isso e tenta apenas recuperar o padrão de vida, ou decide encarar o desafio de levantar algo novo em um terreno diferente. O que Deus está te chamando para construir não é uma versão melhorada da mesma história, é um jeito diferente de existir. Durante muito tempo, talvez sem perceber, você confundiu estabilidade financeira com estabilidade de vida. Quando os números iam bem, parecia que estava tudo certo. Quando caíam, parecia que toda a sua existência desmoronava. É como se o dinheiro fosse o eixo que mantinha tudo em pé. Só que eixo de verdade não pode ser algo que oscila tanto. Descartes falava em encontrar um ponto firme sobre o qual se possa erguer o conhecimento. Deus está te mostrando que, para a sua vida, esse ponto firme não pode ser o saldo da conta, tem que ser a presença dele. Enquanto o dinheiro for o centro, qualquer crise se torna risco de colapso total. Quando Deus é o centro, crises passam a ser ondas fortes, mas não capaz de virar o barco. Reconstruir uma vida que não depende só do dinheiro começa por um realinhamento de identidade. Você não é o que tem, o que ganha, o que produz. Isso você já ouviu, mas agora é hora de deixar essa verdade descer da cabeça para o coração. Antes da falência, talvez você se apresentasse primeiro pelo que fazia. Agora, Deus te chama a se enxergar como filho antes de qualquer função. Filho que pode receber, perder, mudar de profissão, mas continua sendo filho.
Essa identidade é a que sustenta quando tudo o mais balança. Quando você se vê assim, o dinheiro deixa de ser prova de valor e volta a ser ferramenta. Importante, necessário, mas ferramenta. Em paralelo, Deus começa a tocar nas suas prioridades. Antes, a agenda girava em torno de metas, reuniões, prazos. Se sobrasse tempo, você encaixava família, descanso, espiritualidade. Se não sobrasse, essas áreas iam sendo empurradas para depois. A queda escancarou o preço disso. Relacionamentos desgastados, corpo exausto, alma vazia. Agora, reconstruir significa inverter essa ordem. Colocar Deus como o primeiro filtro de decisões. Reservar espaço real para cultivar a presença dele, não como obrigação, mas como necessidade vital. Aproximar-se da família não apenas como provedor, mas como presença afetiva. O trabalho continua tendo lugar, só não é mais o centro do universo. Essa reorganização não acontece da noite para o dia. Ela é feita de escolhas diárias. Escolha de começar o dia buscando direção antes de buscar números. Escolha de dizer não a oportunidades que parecem lucrativas, mas te afastam do que Deus está construindo em você. Escolha de ser íntegro em negócios, mesmo quando você acha que não pode se dar ao luxo de perder. Cada uma dessas decisões é um tijolo. Aos olhos de quem só vê resultado imediato, pode parecer loucura. Aos olhos de Deus, é a construção de uma casa que não desaba na primeira tempestade. Outro aspecto essencial dessa reconstrução é a forma como você lida com limites. Antes, talvez você acreditasse que dizer sim para tudo era sinal de força. Assumia mais do que dava conta, absorvia responsabilidades de todos, se colocava como ponto final de qualquer crise. Agora, Deus está te ensinando que reconhecer limites não é fraqueza, é sabedoria. Saber o que pode fazer e o que precisa colocar diante dele. Saber quando insistir e quando recuar. Saber quando trabalhar e quando parar. Uma vida que não depende só do dinheiro é uma vida em que o descanso deixa de ser culpa e volta a ser obediência. No campo financeiro, reconstruir com Deus significa também aprender princípios diferentes. Em vez de viver refém de aparência, você passa a viver guiado por verdade. Em vez de gastar para sustentar uma imagem, começa a organizar para sustentar propósito. Em vez de se envergonhar de ajustes de padrão, entende que simplicidade por um tempo pode ser parte do processo de cura. Generosidade também entra nessa conta. Quando o dinheiro deixa de ser ídolo, você volta a ser capaz de repartir, mesmo que seja pouco. Não como estratégia para barganhar com Deus, mas como resposta de gratidão pelo cuidado dele em meio à crise. E existe ainda um componente relacional nessa reconstrução. Antes, talvez você se conectasse mais com quem poderia abrir portas, trazer negócios, gerar oportunidades. Agora, Deus te chama a construir relações mais profundas, baseadas em verdade e não apenas em interesse. Amizades onde você pode ser vulnerável. Pessoas com quem pode orar, pedir conselho, dividir lutas. Gente que aponta você para Deus quando tudo balança. Esse tipo de vínculo faz parte da nova estrutura, porque uma vida que não depende só do dinheiro também não pode depender só da sua força. Ela precisa de aliança com outros que caminham na mesma direção. No meio de tudo isso, uma coisa bonita começa a acontecer. Você percebe que mesmo sem ter recuperado tudo que perdeu, já é alguém diferente. O jeito de olhar para si mudou. O jeito de olhar para o trabalho mudou. O jeito de olhar para Deus mudou. A falência, que parecia ser o fim da linha, se transforma em marco de um novo começo, mais maduro, mais verdadeiro, mais alinhado com o que o Evangelho sempre pregou. Você entende na prática o que Jesus quis dizer quando perguntou o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. E descobre que vale a pena perder algumas coisas,
se nesse processo a sua alma for salva de uma vida inteira vivida sobre um alicerce falso. Reconstruir essa vida não é tarefa que você cumpre sozinho. Deus não apenas te dá instruções de longe, Ele caminha com você, dia após dia, nas decisões pequenas e nas grandes. E é justamente por isso que, nesse ponto da jornada, faz toda a diferença parar, respirar e colocar tudo formalmente nas mãos dele. Não apenas em pensamento, mas em uma entrega real, consciente, em oração. Porque quando você consagra essa nova fase a Deus, não está apenas pedindo ajuda para sair do buraco, está se colocando disponível para ser comissionado, enviado, usado de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. E é esse passo de entrega e comissionamento que precisa acontecer agora. Oração de entrega e comissionamento. Chega um ponto em que pensar já não é suficiente. Analisar, entender, conectar pontos ajuda muito, mas existe uma hora em que o coração precisa fazer algo que a mente sozinha não faz. Entregar. Não é esquecer o que aconteceu, não é negar a dor. É pegar tudo isso do jeito que está e colocar nas mãos de Deus como parte da história, não como lixo. Este momento é exatamente para isso. Quero que você viva essa oração, não como um ritual bonito, mas como uma conversa real. Como se você estivesse sentado diante de Deus, com a verdade inteira da sua vida aberta. Se for possível, enquanto escuta, imagine-se diante dele. Não diante de um juiz frio, mas diante de um pai que conhece cada detalhe da sua queda e mesmo assim continua chamando você pelo nome. Eu vou guiar as palavras, mas o mais importante é o que você vai sentir e responder por dentro. Se alguma frase parecer feita sob medida para você, toma posse em silêncio ou repete em voz baixa. Isso não é mágica, é aliança. Senhor, aqui está a vida de quem está ouvindo esta oração. O Senhor sabe o peso da falência que ele ou ela carregou até aqui. Sabe dos boletos, das ligações, das noites em claro, sabe da vergonha que tenta esconder, da sensação de fracasso que insiste em voltar, do medo de olhar para o futuro. Nada disso é surpresa para o Senhor. Por isso, hoje, nós colocamos essa falência diante de Ti, não como prova de que tudo deu errado, mas como parte de uma história que o Senhor ainda não terminou de escrever. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora que cure a vergonha que colou na identidade dessa pessoa. Tudo aquilo que ela passou a acreditar sobre si mesma por causa da queda, nós colocamos diante de Ti. Rótulos invisíveis que foram grudados no coração. Fracassado, incompetente, peso para os outros. Senhor, o Senhor não chama os teus filhos assim. Que a voz do teu espírito fique mais alta do que qualquer acusação. Que o coração dela ou dele volte a ouvir o que o Senhor sempre disse. Filho, filha, amado, amada, escolhido, chamado. Pai, nós também entregamos diante de Ti todo o sentimento de culpa que não produz arrependimento, só paralisação. Se houve erros, decisões precipitadas, caminhos que o Senhor não aprovava, nós não queremos mais justificar. Queremos reconhecer e colocar aos Teus pés. Mas não aceitamos mais viver aprisionados em uma culpa que não aponta para mudança, só para condenação. A Tua palavra diz que onde há arrependimento sincero, há perdão real. Que essa verdade desça agora no mais profundo desse coração. Não como teoria, mas como experiência. Senhor, alcança também a área que ninguém vê. A dor de ter sido julgado, mal interpretado, deixado de lado. A dor de ter sido apontado quando caiu, mas raramente lembrado quando se doou por tantos. Cura mágoas escondidas. Pessoas que prometeram ficar e foram embora. Palavras que ficaram ecoando na mente como feridas em aberto. Em nome de Jesus, que esse coração não fique preso em ressentimento. Que haja coragem para liberar perdão, mesmo sem ter recebido pedido algum.
não para minimizar o que foi feito, mas para romper amarras que mantêm a alma acorrentada ao passado. Agora, Deus, nós queremos te entregar não só o que passou, mas o que vem pela frente. Essa pessoa talvez não tenha um plano completo, talvez não saiba como vai pagar tudo, talvez não enxergue saída. Mas hoje, ela escolhe dar um passo que muda tudo por dentro. Colocar o futuro nas tuas mãos. O próximo negócio, a próxima ideia, o próximo emprego, o próximo movimento. Senhor, toma o lugar que sempre foi teu. Sai do papel de última opção e volta a ser o centro das decisões. Como pastor e irmão nessa jornada, eu quero declarar, em oração, algo sobre a vida de quem me escuta agora. Em nome de Jesus, eu declaro que essa falência não é o fim da história. Declaro que, aos olhos de Deus, esse vale é parte de um caminho que Ele já viu até o final. Declaro que o Senhor é capaz de usar cada lágrima, cada perda, cada humilhação como matéria-prima de uma missão que vai alcançar pessoas que hoje estão tão quebradas quanto você se sente. Declaro que a mentalidade de dono absoluto cai por terra e o coração de servo começa a nascer com força. Senhor, com a autoridade que há no nome de Jesus, nós pedimos agora um comissionamento novo. O mundo olha para essa pessoa e talvez só veja alguém que faliu. Mas o Senhor olha e vê um futuro conselheiro para quem está à beira da falência. Vê um intercessor para quem não tem mais forças para orar. Vê alguém que vai entrar em ambientes de dor com a sensibilidade de quem já esteve lá e com a esperança de quem foi sustentado pelo Senhor. Hoje, Pai, envia. Que essa vida seja separada para uma missão que talvez ainda não esteja clara em todos os detalhes, mas que já está clara em uma coisa. Ela não pertence mais só a projetos humanos. Ela pertence ao teu propósito. Se essa oração está fazendo sentido para você, eu quero que dentro de você, você faça a sua entrega com as suas próprias palavras. Algo simples, porém verdadeiro. Pode ser assim. Senhor Jesus, eu te entrego a minha falência, a minha dor, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu abro mão de ser dono de tudo e escolho ser teu servo, tua serva. Usa a minha história como o Senhor quiser. Não quero viver para provar nada para ninguém. Quero viver para cumprir o que o Senhor escreveu para mim. Eis-me aqui. Pai, recebe cada coração que agora está dizendo esse sim, que o teu Espírito comece a alinhar pensamentos, acalmar emoções, abrir caminhos, que a partir deste dia, essa pessoa nunca mais olhe para a sua própria história da mesma forma. Que quando ela se lembrar da falência, lembre também do dia em que decidiu entregar tudo ao Senhor e se deixou comissionar para uma nova missão. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém. Se essa oração falou com você, quando puder, registre isso em algum lugar. Nos comentários, no caderno, no coração. Algo como: Deus, usa a minha falência para o teu propósito. Isso não é só uma frase bonita, é um pacto. E a partir desse pacto, faz todo sentido dar o próximo passo. Entender como manter vivo esse compromisso no dia a dia e como continuar caminhando quando as emoções oscilarem e as circunstâncias mexerem com você de novo. Se você chegou até aqui, é porque algo desse conteúdo encontrou um lugar muito específico dentro de você. Não foi um vídeo qualquer. Foi um confronto amoroso entre a sua história e o jeito de Deus enxergar a sua queda. Então, antes de seguir para a rotina, faz uma coisa. Não deixa isso morrer quando a tela apagar. Se esse vídeo falou com você, deixa registrado nos comentários. Conta, nem que seja em poucas palavras, qual parte mais te alcançou. Isso não é só engajamento, é cura em voz alta. Quando você escreve, organiza por dentro o que Deus já começou aí. Quero te pedir também algo a mais. Se alguém veio à sua mente enquanto você escutava, alguém que está quebrado, envergonhado, pensando que não tem mais saída, envia este vídeo para essa pessoa.
Esse simples gesto pode ser a diferença entre ela afundar sozinha ou perceber que Deus ainda está falando com ela no meio do caos. Compartilhar aqui não é apenas espalhar conteúdo, é participar da missão de Deus de alcançar quem está em silêncio por dentro. Se você deseja continuar essa caminhada comigo, se inscreva no canal e ative as notificações. Não porque o algoritmo precisa, mas porque você precisa ser lembrado de se alimentar de conteúdo que puxa sua alma de volta para Deus quando tudo ao redor tenta te puxar para baixo. Aqui nós vamos seguir falando de fé no chão da vida real, de propósito em meio à crise, de um Deus que não desiste quando tudo desmorona. E se hoje o tema foi a falência como chamado, o próximo passo dessa jornada é entender algo ainda mais profundo. Como Deus usa o fracasso para curar a sua identidade e reconstruir quem você é por dentro, antes mesmo de mexer no cenário por fora. Quando terminar este vídeo, não volta direto para a correria. Procura o conteúdo onde eu falo sobre quando a vida trava por dentro e a alma entra em colapso. Esse é o complemento do que você viveu aqui hoje. Segue comigo nessa sequência. Deixa Deus continuar o que começou. A falência foi um capítulo marcante, mas não é o último. Há páginas novas sendo escritas a partir desse sim que você deu no seu coração. E enquanto Deus escreve, eu quero caminhar ao seu lado, lembrando você, todas as vezes que for preciso, que a sua história não é definida pela queda, e sim pelo Deus que decidiu te levantar. Fique na paz de Deus.